Estamos aqui com o precursor do projeto de mini mercados. Estamos falando do CEO da Óquio Mini Mercado, Mauro Eduardo Santos Almeida. Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo, Vi. E você, está bem? Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Micromarketing. E conta para nós, como começou, né? Sim. Como começou a sua história? A Occhio, ela é uma empresa, hoje nós estamos fazendo 11 anos, né, esse ano. Ela começou em 2013, foi quando nós entendemos que em 2019 nós poderíamos levar isso para dentro do condomínio. Foi através de uma viagem que eu fiz junto com a minha esposa, que eu vi esse segmento que hoje nós atuamos, fora do país. E quando nós voltamos para o Brasil, tivemos a ideia de começar a colocar em alguns condomínios que nós conhecíamos pessoas, né? Tivemos oportunidade, até solicitações por eles, que a gente já trabalhava com essa parte de alimentação. Foi quando a gente começou a iniciar. E através disso, em 2020, começamos também a dar oportunidade para que as pessoas pudessem entrar na Occhio, investir e abrir o seu próprio mercado com o nome Occhio. Isso foi espetacular para a gente e para eles também. Para que o nosso público saiba, nós estamos aqui no Rio de Janeiro e aonde é a localização da Óquio? Onde a Óquio está hoje? A Occhio, ela tem a matriz dela, que fica em Campinas, estado de São Paulo, e praticamente em todo o Brasil. Até no percurso hoje que eu saí, né? Nós saímos de Campinas, viemos até o Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de passar por todas as cidades e ter todas elas ter uma Occhio. Isso foi pra gente um sentimento de alegria e também, assim, para poder passar que todos os licenciados realmente está dando certo. Isso foi muito bom. Isso é um divisor de águas, realmente. Mauro, como CEO da empresa, as pessoas têm facilidade de ter contato com você? As pessoas conseguem falar com você? Tem pessoas que ligam pra gente, né? Ligam pra Occhio e perguntam, questionam isso, né? Da facilidade que tem de falar comigo e com a nossa equipe. Eu acredito assim, Viviane, que a nossa equipe, ela é uma equipe, na minha opinião, extraordinária. A Occhio em si, ela é um corpo só. Então, o que que nós temos trazido de diferente justamente para esse segmento? A facilidade tanto dos licenciados como clientes e fornecedores, a minha pessoa. Porque eu me considero, assim como todos eles, um funcionário como qualquer outro. Eu trabalho junto com eles para que seja feito da forma correta. Porque eu sempre imagino, pode faltar a Evânia, o Rodrigo, sempre vai dar um desfalque. Então, isso quer dizer também que se eu faltar, também vai dar um desfalque. Então, todos eles têm acesso a mim da mesma forma. Isso é impecável. Muito bom. Parabéns. Para implantar a Óquio hoje, só é possível implantar a Óquio em condomínios? Nós temos hoje, além do condomínio, vários outros lugares, né? Até para vocês terem uma ideia, hoje aqui na cidade do Rio, nós fomos aprovados pela Marinha, que é uma área federal. Nós vamos instalar na base naval da Marinha. Só que também temos, né, em outras áreas, como hospitais, nós temos também hoje, dentro da Occhio, universidades. Nós estamos na Universidade de São Carlos, que é a Universidade Federal de São Carlos. E estamos também hoje, até inclusive, com 2 lojas que foram montadas na rua. Isso tem sido um divisor de águas porque tira aquela forma das pessoas acharem que o nosso mercado não pode ser instalado na rua. Pode. Tanto pode como a gente fez essas duas lojas e foi um sucesso. E tem sido, e a gente vai começar a transmitir isso para outros lugares. Falando dessa instalação que é feita na rua, Sim, quais foram as estratégias de segurança para essa instalação? a estratégia melhor que a gente tem usado, além das câmeras, né, que é tradicional a gente ter até dentro de condomínio, é uma forma hoje que a gente tem feito algumas parcerias com algumas empresas que ajudam também, principalmente nessa parte de identificação daquela pessoa que está entrando, justamente. E também, claro, do próprio licenciado, que ele faz hoje um modelo, às vezes, que é um pouco diferente de uma loja 100% de autoatendimento. Então, ele tem um período diferenciado, ele tem uma forma de tratamento diferenciado, mas é um ponto diferenciado da Occhio que é meio complicado eu entrar, até para que outros concorrentes ainda não tenham essa informação.
Perfeito. Mas isso são 2 lojas hoje que ela tem tido um sucesso pela forma que a gente tem estudado esse segmento. Mas que, sem dúvida, são informações que o licenciado Espetacular. obtém conversando com vocês, com a equipe. Sim, Perfeito? sim, Tá sim. ótimo. Então, me fala aí, como foi o start para automatizar as lojas? Porque É muito bom. Em 2019, quando nós iniciamos o sistema, ele era de uma forma. A gente foi moldando ele, né? Foi entendendo como os clientes, como o condomínio, que a gente iniciou dentro de condomínios, né? Então, foi entendendo o que cada um precisava. E nesse entendimento, a gente foi percebendo que o sistema ele precisava melhorar também, seguir vamos dizer, essa melhoria contínua. E através disso, a Okio também foi passando informações para que nosso sistema fosse melhorando e hoje virou o que virou, que é uma empresa hoje totalmente que ela consegue sim ter essa loja corretamente. e aí o sistema foi se moldando ali às práticas diárias. Exatamente. Até a parte mesmo de segurança que a gente foi aprimorando quais tipos de câmeras, qual é a forma hoje de você saber se uma pessoa entrou, se ela está com algum problema, ela precisa tirar alguma dúvida. Você consegue falar com ela através das câmeras. Então a gente foi moldando o modelo para que as pessoas tivessem acesso a isso. Voltando lá atrás um pouquinho, quando você entendeu que agora dá para multiplicar, agora dá para pôr a Óquio em outros condomínios e trazer aí esses benefícios, né, para outros condomínios. Quando foi essa virada de chave para você? Foi exatamente no mês de março de 2020. Foi quando nós reparamos que o que nós tínhamos montado nesses condomínios iniciais, que eram, inclusive, são amigos meus até hoje, nós montamos, a gente reparou que o próprio condomínio que nós estávamos, ele conhecia outros síndicos. Só que, claro, foi tendo um crescimento tão alto que nós não tínhamos mais como a Okio assumir. Foi quando a gente chamou, né, a gente começou a criar esse modelo de licenciamento para que outras pessoas viessem, pudessem conhecer-se Agregar, e agregar. legal. Então, isso tem feito, foi um, vamos dizer, o divisor de águas para que a gente pudesse crescer e expandir para o Brasil todo. Então, nós Legal. criamos esse modelo, que eu acredito, assim, a gente tem alguns diferenciais que outras empresas não têm, principalmente, acredito eu, que o maior diferencial que nós temos é o suporte. Não importa se a pessoa Sem está no dúvida. Acre, se a pessoa está, de repente, em Manaus ou se ela está em Campinas. Todas elas têm um acesso a nós a qualquer momento. Isso é importantíssimo passar para todos. Perfeito. Quando você fala assim, nós iniciamos, me fala um pouquinho sobre a tua equipe. Quantas pessoas iniciaram com você? Você iniciou sozinho? Como foi assim a sua trajetória nesse crescimento que a Óquio hoje notoriamente está? A Okio ela já trabalhava no segmento de alimentação, né, antes de entrarmos dentro do condomínio. Só que nós já tínhamos uma equipe, claro que algumas pessoas foram aproveitadas para que a gente conseguíssemos fazer com que a Okio se tornasse o que é. Hoje nós temos, dentro da Okio atualmente, nós temos uma área de projetos, né, que são projetos ilustrativos, temos uma área que ele é de suporte, onde você consegue tirar todas as suas dúvidas, temos a área jurídica, temos a parte do atendimento ao cliente. Então ela foi separada em vários setores. E o que eu trago de melhor, né, é assim, todos eles, as pessoas, né, não é algo que eu costumo dizer, alguns questionamentos que muitos licenciados falam para a gente, é humanizado? É humanizado. Porque eu acredito sempre assim, né, tudo que se torna muito somente ali pelo WhatsApp ou apenas um robô, não, a Okio, ela é humanizada. Você pode falar com a pessoa, você consegue conversar, você pode mandar o WhatsApp. Então, a todos os setores nossos a gente tem feito isso. Então, Então, é uma vou automatização de precisar te ser cortar um humano. pouco. Ao mesmo tempo que ela vem trazendo para nós inovação e tecnologia, ela se mantém de forma Humanizado. formal, mais humana, uma equipe que está sempre ali, que realmente você pode contar com pessoas. E números, vamos de números, eu sou curiosa. É, com quantas pessoas você iniciou e quantas hoje você tem dentro da tua equipe para te dar Sim. todo esse aparato? Nós iniciamos com a Okio em torno de 5 pessoas, eu mais 4 pessoas, né, que nós iniciamos.
E hoje nós estamos com pessoas diretas e indiretas, né? Porque tem pessoas também que nós terceirizamos algumas coisas, já passam em torno mais ou menos de mais de 40 pessoas hoje que Uau. atuam. Só que nós temos, por exemplo, Viviane, nós temos hoje pessoas que eles estão em determinadas regiões. Temos uma pessoa no Rio, temos uma pessoa em outros lugares que ajudam, às vezes, aquela pessoa, aqueles licenciados de cada região. Isso a Sim. gente tem trabalhado como forma de células, até para que, que a pessoa possa ajudar. Olha, talvez eu presente eu não esteja, mas essa pessoa consegue estar presente na sua Consegue loja. ajudar, consegue Exatamente. ali viabilizar tudo É para uma que forma. seja um processo melhor, mais adequado Correto. ali para o atendimento. E nós fizemos uma coisa, Viviane, muito bom ressaltar. Nós criamos agora uma plataforma justamente para o licenciado, que é o nosso cliente, né? Que a gente sempre considera que depois o condomínio é cliente dele. Mas, de uma forma, a gente olha que nós criamos essa plataforma que é uma plataforma de treinamento, onde não importa onde ele esteja no mundo, ele tendo acesso à internet, ele vai conseguir ter vídeos da Occhio, ter materiais da Occhio para que ele consiga tirar a informação. Só para o pessoal entender um pouquinho sobre a plataforma. Sim, Então, ali o licenciado, ele precisou de algo mais rápido, ele consegue acessar a plataforma e obter aquela informação que ele precisa para, então, dar fluxo ali no andamento do projeto dele. até inclusive nós temos agora feito algumas enquetes com alguns licenciados, o que ele tem de dúvida. Através dessas dúvidas, a gente tem criado os vídeos para justamente a gente sanar essas dúvidas. Só que depois esses vídeos são compartilhados com todos os licenciados, de uma forma que essa plataforma eles conseguem ter acesso. Então, acredito que seria uma plataforma infinita de vídeos, porque sempre vai surgir dúvidas, atualizações. Então, é uma forma deles conseguirem identificar isso daí também. Isso é excelente, porque poucas empresas pensam no seu consumidor final, porque afinal de Isso. contas você está pensando não só no licenciado, mas no cliente dele, que é o condomínio. Exatamente. E até eu posso deixar assim, claro, hoje nós temos concorrentes como qualquer segmento. Sim, Só que eu acho que o maior diferencial hoje de qualquer empresa é você ter que dar o suporte. Porque é assim, eu venho aqui porque justamente as pessoas tendo acesso, não importa quem seja da empresa, tendo acesso tanto ao dono ou o que for, o próprio licenciado fica mais calmo, porque ele sabe que ele vai ter a resposta. Isso é muito bom. Então, a gente tem trazido isso e tem sido um diferencial para todos nós. Então, ele consegue ter acesso a todos os produtos que estão dentro da loja, de qualquer lugar que ele acessar. estou vindo do trabalho e um grupo de amigos falou: vou na tua casa, eu posso então acessar o aplicativo enquanto eu estou a caminho de casa e saber, por exemplo, quantas pizzas tem para eu atender Perfeito. esse grupo de amigos. Exatamente. E se não Pessoal, tiver aquele produto que ele procura, ele pode, na própria loja, nós temos o QR Code, que ele já sai o telefone direto com o proprietário da loja e ele pode fazer a solicitação para que a gente consiga colocar. Então, o mix de produto nosso é imenso. O que vocês desejarem, a gente vai colocar. nossa, isso é extraordinário. Então, você que está nos assistindo, né, já sabe que tem aplicativo, forma de pagamento. Quais são as formas de pagamento dentro de uma loja Occhio? O Rodrigo é uma pessoa que é colaborador nosso, né? Ele também ele trabalha com a gente. Ele fala assim, né? Que acaba sendo infinitas formas, né? Mas hoje nós temos cartão de crédito, débito, PicPay, alimentação, refeição, Pix, Apple Pay, Google Pay. Então, todas essas partes, claro, a gente disponibiliza. Porém, nem todas nós disponibilizamos para algumas lojas. Por quê? Por exemplo, a alimentação e refeição, a gente normalmente faz uma enquete para saber quantas pessoas utilizam aquele cartão. Por exemplo, você tem um condomínio de 200 unidades, sendo que só 2 pessoas utilizam uma determinada marca, às vezes não compensa colocar porque eles têm umas taxas um pouco mais altas. Mas se tiver uma quantidade boa, é uma Uma ótima ótima opção. opção para a gente estar colocando. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Rodrigo. Você precisa vir aqui estar com a gente, hein? Já faça o convite. Por favor, libera os meninos.
À vontade. Libera o Rodrigo, libera o Patrick, para nós batermos um papo mais acirrado, Sim. né? Para que as pessoas possam ter o conhecimento do funcionamento da OC e aderir, saber que é seguro, que ela vai ter realmente pessoas que estão capacitadas a instruí-la dentro de cada setor ali dentro da empresa. Até, inclusive, né, o Rodrigo, ele é um braço direito total, meu. Ele está com a gente desde o início. Inclusive, eu posso considerar assim, além, claro, dele ser meu irmão, que Mentira! Como assim? ele é meu irmão, ele é uma pessoa assim que ele hoje ele está com a gente e assim, é uma pessoa hoje que não tem o que falar. Ele realmente, ele entende muito de micromarketing, demais, até a pontos de hoje, por enquanto, ele tem ganhado praticamente todas as assembleias que ele tem participado, que é um diferencial da Occhio, que também a gente participa pessoalmente, ou online ou Tá fisicamente vendo? Você falou do das... Rodrigo, eu vou ter que abrir outro parênteses. Então, algumas assembleias que eu estive pleiteando pela Occhio foram direcionadas a mim pelo Rodrigo. Isso é muito bom. E ele foi muito paciente, ele conversou, falou assim, olha, dessa maneira, dessa maneira. E assim, só atesta o quanto a empresa se preocupa É em um cada suporte. etapa ali dessa montagem, dessa instalação. E vamos lá. Vamos lá. É mais do que um mito, né? Além de uma curiosidade, além de ser algo que as pessoas estão perguntando bastante, eu queria que explicasse, que você falasse como é a sua visão e como a pessoa pode trabalhar com esse produto. Pode ou não pode vender cigarro dentro das lojas de mini mercado em condomínio? Como funciona? Hoje nós temos algumas lojas nossas que vendem esse produto. Até inclusive essas lojas, primeiro que a gente sempre pede a permissão do próprio condomínio para que a gente possa vender. Esse é o primeiro ponto. O segundo deles que qualquer tipo, principalmente esse produto específico, ele tem sim que ter algum tipo de trava, alguma coisa para inibir a compra, que entra dentro daquelas 4 travas que eu expliquei. E o terceiro, hoje nós estamos conversando com uma empresa que é uma fabricante desse produto, do cigarro específico, e hoje ela vai vender para a Occhio já com uma caixa, onde ele vai ter um produto separado, fechado, e ele vai ter um dispositivo para que a pessoa possa comprar somente se tiver acima de 18 anos. Então, é uma forma da gente ter implantado isso daí dentro das lojas, mas claro, com o aval, claro, do condomínio ou da empresa ou da onde nós estejamos, né? É possível, mas só com a liberação deles. Sim. Da mesma maneira, existem ferramentas para inibição de bebida alcoólica por conta das crianças e tudo mais. Da mesma maneira, porque assim, só para pessoal, para ficar bem claro, porque eu percebo, Mauro, que os síndicos, eles têm muita trava em relação a essa questão da bebida dentro do condomínio, porque nós sabemos, né, hoje os nossos adolescentes de 17 anos, né, eles consomem bebida e muitas vezes os pais não têm esse controle, né, e até menores mesmo. Então, assim, queria que você desse mais um pano Sim. de fundo, fixasse um pouco mais, para que os síndicos que estão nos assistindo tenham a segurança de saber que sim, nós estamos preocupados, né, de que forma está sendo feita essa venda dentro dos condomínios. Assim, hoje nós temos esses 4 mecanismos para a gente inibir a venda de acordo com o que a lei mesmo diz, né? Que nós não podemos vender bebida alcoólica. Tem muitos síndicos que nos questionam, mas se uma criança pega um produto e ele sai da loja, aí já é um outro termo, aí não seria mais o consumo, aí já é um furto. Então aí um outro termo, porque assim, a compra da bebida alcoólica, de acordo com o nosso sistema, ele pode ser inibido. Mas se a criança ou adolescente ou o que for pegar e sair andando com ela, aí entra em outro artigo, em outra lei. Então, assim, mas todos esses sistemas a gente usa justamente para quê? Para que o condomínio ou empresa, ou até inclusive empresas logísticas que nós temos também, elas são lugares que
a compra da bebida alcoólica, ela só é feita através desses mecanismos que nós temos. E assim, já tivemos situações que eu costumo até dizer para você que nós temos uma quinta opção, que são as próprias câmeras, onde nós percebemos que tem um adolescente, uma criança, que eles entram ali, não estou dizendo que é a pedido do pai ou o que for, mas eles entram de uma forma para pegar aquela bebida e nós temos um sensor, esse sensor que é da própria câmera, eles nos avisam que tem movimentação, e se a gente perceber que uma criança ou adolescente está pegando o produto, nós vamos chamar ele na própria câmera. E quando eles acabam ouvindo as vozes, né, das pessoas, olha, essa bebida que você está pegando, ela não pode ser vendida para você, eu peço, se você puder retornar ela ao local que você pegou, normalmente ela nunca mais volta na loja mais para Assusta, né? comprar, assusta. Então, assim, é uma forma de inibir e Sim. também a gente utiliza isso daí também. Me fala as vantagens de ser hoje um investidor de mini mercados. Assim, além da, vamos dizer, da parte financeira, que é uma parte que você tem uma liberdade financeira, você também tem a forma de você, claro, você ter o seu próprio negócio, você ter a questão de você poder fazer o abastecimento a hora que você quer. Você não fica preso das 8 até as 6 horas de segunda a sexta. E uma das maiores vantagens que eu costumo dizer que é o sentimento de você ter o seu próprio negócio. Então, assim, isso tem trazido não só para o licenciado que quer se tornar hoje da Occhio, mas também para nós. Eu vejo pelo Brasil afora, né? Quando as pessoas inauguram loja, quando eles têm sucesso, que acredito eu, assim, na maioria das vezes, as pessoas que chegam até a gente são pessoas que não são do ramo. Isso, assim, nós temos hoje dentro da Occhio médicos, pessoas da área da saúde, pessoas da área de direito e pessoas comuns também que, de repente, não, eu quero investir em algo. E assim, é legal você ver que, assim, para elas, né, tanto para elas como para a gente, tem sido um sucesso. Isso é muito bom. Inclusive, nós temos um histórico, uma pessoa dentro, um licenciado, que ele trabalhava como psiquiatra, ele abandonou a profissão e hoje está com 6 lojas. Isso é gratificante até porque ele, segundo ele, o trabalho dele era muito cansativo, muito complicado, né, pelo cargo que ele, pela forma que ele Sim. trabalhava e hoje ele está com 6 lojas e está tranquilo. Então, é possível. Eu hoje aqui, né, estou na condição de apresentadora de podcast. Então, é possível eu ser apresentadora de podcast e eu ter uma loja, micromarketing. É Perfeitamente, possível. perfeitamente, Isso, independente da profissão, eu consigo levar isso paralelamente. perfeitamente. Eu consigo liberdade financeira, de fato, fazendo esse negócio? Conseguem, até porque nós temos hoje lojas que chegam a faturar 1.800.000 por ano. Isso é real. Nós temos lojas que ela chega a faturar em torno de 1.800.000 por ano. Então, esse licenciado específico é um licenciado que trabalhava dentro de uma distribuidora de alimento e hoje ele tem 9 mercados. E ele consegue, com certeza, se manter tranquilamente. Perfeito. Hoje, como é que você lidar ali com a concorrência dentro ali dos ambientes? Como, por exemplo, um ambiente de condomínio, ou como você mesmo falou para nós, né, de uma loja que está externa. Como que você poderia sugerir, né, para a pessoa que está lidando aí com essa situação? É assim, hoje a concorrência ela existe, né, no nosso segmento. O que eu tenho sentido em relação à Occhio, né? Isso é um conselho que eu dou até para empresas que estão do mesmo segmento que a gente. Ouçam um pouco mais os seus licenciados, porque eles estão na linha de frente. Eu acredito que nós estamos na retaguarda para ajudá-los a chegar no objetivo deles de abrir o mercado. Então a gente tem feito algumas melhorias interno na Occhio justamente por causa deles. Então, quando a gente se depara hoje com empresas do mesmo segmento, a gente se depara também, às vezes, com pessoas, né, que venham apresentar a própria empresa e não estão tão preparadas, não conseguem entender o que eles estão apresentando. Então, na maioria das vezes, a gente tem sim se fortalecido nisso para ajudar os licenciados a entenderem um pouco melhor o que eles falam. Então, isso entra assim,
vamos se dizer, na parte de concorrência, quando nós enfrentamos, o principal para o condomínio é ele entender que não basta você colocar uma loja de conveniência onde os produtos são muito caros. Procure sempre uma empresa que ele traga produtos para vocês com preço melhor, com mix de produto aberto. Isso é um diferencial de ser licenciado, Sim. onde você tem um mix de produto, quando você consegue colocar o que você quiser. Isso são diferenciais que você traz para o condomínio, que a gente tem vencido naturalmente a concorrência por causa desses diferenciais. Que a pessoa acaba ali tendo opções mesmo Exatamente. de compra, de fornecedor, e isso acaba realmente facilitando de forma até econômica, né? Sim. Para a pessoa ali na questão das lojas. Você comentou sobre os produtos, sobre o mix. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o abastecimento. Como que funciona esse abastecimento? Como que é essa logística? Explica um pouquinho aqui para gente. O abastecimento que nós fazemos, nós temos lojas que são feitas de segunda a segunda. E tem lojas que são feitas uma vez por semana, tem lojas que são feitas 2 ou 3 vezes. O que vai depender do abastecimento é justamente o consumo que as pessoas têm. Nós temos um sistema, que ele é um sistema inteligente, que, por exemplo, eu determino lá que eu preciso que tenha 30 Coca-Colas dentro. Falando que a queridinha. Exatamente. Eu coloco um produto específico, 30 Coca-Colas, sim. eu determino. E desse produto eu determino um mínimo. Quando ele chegar a 10, o sistema vai me avisar. Isso quer dizer que eu tenho que voltar a fazer o reabastecimento. Além disso, nós temos também um QR Code, que fica praticamente em todos os totens de pagamento, onde as pessoas fazem as suas solicitações de produtos que às vezes não tem na loja. Tudo isso vem fazer uma forma que a gente possa fazer o abastecimento. A vontade nossa é que nós pudéssemos fazer abastecimento todos os dias. Porque quanto mais nós fizermos esse abastecimento, Sim. mais a gente vai vender. Mas tem condomínio, sim. O que eu acho interessante, e isso é muito importante passar nessa parte do condomínio, tem condomínios que têm as suas regras e nós seguimos exatamente o que eles determinam. Só que, assim, algumas coisas eu costumo dizer que tem que haver a parceria dos dois lados, para que o condomínio ele possa entender que, assim, quando tem um feriado prolongado, você pega o Rio de Janeiro, um lugar extremamente quente em épocas do ano, você pega um feriado de segunda e um feriado que ele vai bater na sexta, são 4 dias. E, às vezes, ele não permite a nossa entrada dentro do condomínio. Isso é ruim para todo mundo, porque Sim. os moradores chegando na segunda-feira não tem o que fazer, não tem o que comprar e nós não podemos entrar. Então, se o condomínio, às vezes, ele pode deixar a gente fazer o abastecimento, normalmente o abastecimento feito pela Occhio é um abastecimento que a gente costuma só entrar, faz o abastecimento, limpa, deixa certinho, organizado e vai embora. Então é muito tranquilo. Não tem nenhuma, não vai atrapalhar nenhum morador nem nada. É muito tranquilo. Perfeito. Eu ia justamente fazer essa pergunta do impacto, né? Porque de toda forma existe um impacto, né? Que é provocado por conta ali do cotidiano do próprio Sim. condomínio, né? Em relação aos feriados, em relação a essa questão de abastecimento. E quais são as estratégias que se pode dar para o licenciado em relação a esses que são pequenos detalhes, né? Sim. Mas que fazem toda a diferença. Assim, eu sempre falo para o licenciado, né? O condomínio ele tem que ser o seu parceiro e você tem que ser parceiro do condomínio. Sim. Isso até em questão também que eu posso entrar em outra parte, que seria na partes de, infelizmente acontece, partes de furtos, roubos, extravio e danificação de equipamento. Sim. Se tiver uma parceria dos dois lados, ele funciona de uma forma muito tranquila. Então, eu tenho, todas as semanas a gente tem se deparado de situações, não só nessa questão de furto ou o que for, ou também de abastecimento. Então, tendo uma parceria, o condomínio entendendo que seria bom para o condomínio, no caso, eu sempre imagino assim, tendo uma loja dentro de um condomínio, aquela área que ele está usando, ela pertence ao condomínio. A Occhio ela só está entrando como uma empresa temporária justamente para prestar um serviço que é extremamente importante. Extremamente importante, só que ele entra numa área dentro do condomínio. E se o condomínio abandonar aquele espaço, que é a Occhio, que é aquele espaço do condomínio,
Falar assim, não, aqui se roubarem eu não ligo. Se de repente acontecer um problema lá dentro, eu não ligo porque pertence à Occhio. Se for dessa forma, dificilmente ou a Occhio ou qualquer outra empresa vai dar certo. Porque ela pertence ao condomínio. Por exemplo, se eu for no condomínio pegar uma lâmpada, quebrar ou roubar ou fazer qualquer coisa, o condomínio ele vai me notificar. Sim, Isso eu imediatamente. acredito que se o condomínio fizer, ele vai funcionar. Então, nós temos trabalhado com alguns nessa questão e tem dado super certo, até porque é uma defesa para os próprios moradores, porque Sim, normalmente de 200 moradores, às vezes tem um ou dois. É uma a taxa mínima, minoria. minoria. Então, trabalhado dessa forma, Viviane, tudo funciona tranquilamente. Era a próxima pauta, mas já está adiantada. Furtos. Era realmente o que eu ia te perguntar agora. É, qual é o índice, né, o Sim. que se faz nesses casos de furto, se é algo muito frequente ou não, como que funciona para a empresa, o que a empresa instrui em relação a furto, tanto para o licenciado, né, como do licenciado para o condomínio, como que funciona? No nosso caso, quando tem algum tipo de problema, que o próprio licenciado nos consulta, fala, Mauro, o que que nós vamos fazer? Nós tivemos esse problema específico dentro da minha loja, o que que a gente vai fazer? Nós temos hoje um suporte, que é uma pessoa, né? Até vou dar um nome, você conhece, é o Alexandre. Você pode solicitar para o Alexandre, é uma carta, ele vai te passar um modelo de carta de notificação. Sim. Nunca, na verdade, a gente acusa a pessoa, porque pode acontecer, na maioria, isso eu posso falar para você que 80 a 90% as pessoas esquecem de pagar. Elas não têm nenhum desejo de roubar ou fazer qualquer coisa. Não, ela esquece mesmo de pagar. Nessa questão de fazer de fazer essa notificação, é para que a pessoa apenas lembre, olha, talvez alguma coisa você esqueceu de pagar. E as pessoas voltam e pagam. E quando, no caso delas não pagarem, é claro, a gente vai passar para uma outra área que a gente vai sim entrar, se for necessário, procurar até a justiça para isso. Mas só para você ter um dado, até o momento, hoje, a Occhio nunca entrou na justiça contra nenhum morador nem nada. Porque até, assim, 99% dos produtos das nossas lojas não chega nem a R$ 20. Então, na maioria das vezes, os moradores não vai ter um problema interno por causa de um produto que custa, às vezes, R$ 12. Isso é muito O ruim. meu pensamento em relação a isso é assim: eu moro aqui, por mais que a pessoa tenha uma intenção ou que ela não tenha, ela realmente vai pensar duas vezes, gente, eu vou criar esse tipo de desconforto dentro do meu condomínio, porque Exatamente. tem isso também, né? Da Sim. pessoa, tô sendo filmada, enfim, e a pessoa realmente acaba não fazendo. Então, eu tenho loja, eu vejo, as pessoas às vezes esquecem mesmo. Bate, bipa tantos produtos e Isso passa, depois né? ela paga e já houve caso a pessoa voltar e falar: Meu Deus, olha, tá um produto aqui a mais. Aí mostra ali na câmera, estou pagando. Então, Exatamente. realmente tem esse cuidado, isso é bem legal. É o esquecimento versus até uma notificação, mas normalmente a OC instrui para que faça uma notificação bem tranquila. Como nós nunca tivemos nenhum caso de chegar a esse momento de justiça ou o que for, as pessoas elas pagam tranquilamente, não tem esse problema não. De boa, isso é muito bom. Vamos lá, estamos caminhando aqui para o fim. A conversa tá tão gostosa. Quais são as informações que não podem faltar no momento que o licenciado está aderindo ali ou está montando a loja? Hoje, assim, quando ele é aprovado, por exemplo, tem um licenciado, ele fez a assembleia, isso é muito importante, assim, por mais que seja o condomínio, ele tem o estatuto dele. Dentro do Sim, estatuto, ele diz se ele pode fazer algumas certas aprovações sem depender de assembleia. E tem outros condomínios que exigem que faça assembleia para ter aprovação. Eu considero que, assim, é importante você passar por assembleia, dependente se está escrito ou não no seu estatuto. Isso é um desejo meu, porque além do síndico se resguardar, o próprio condomínio aprovou. Então, praticamente
não é só o síndico que vai responder, vai todo mundo que foi aprovou. Exatamente. Então, assim, tendo essa aprovação, ela feita essa aprovação, a gente vai partir para um contrato, do contrato depois a gente vai partir para a instalação. Nessa hora, justamente, que a gente começa a entender o que cada condomínio precisa. Sim. Eu acho importante, nesse caso, para o licenciado que quer montar, ele ter ele fazer uma pesquisa na própria região onde ele está, que ele vai instalar esse mercado, em mercados locais. Para ele saber questão de valores, ele saber questão de o mix de produto que eles utilizam. Eu estou falando em relação a mercados de rua. Porque a intenção é manter aquele morador, fidelizar, para que ele não saia do condomínio. Então, ele tendo um estudo de mercado da região, ele vai conseguir identificar melhor qual o valor que ele vai colocar naquele determinado produto. E de uma forma, se ele for questionado, ele vai falar, olha, nessa região, o valor do arroz custa esse preço. E eu estou trabalhando nesse preço. Ímpar. É muito bom. É verdade. Em relação a... Porque essas questões de valores, já estamos falando de precificação. Sim. O licenciado, ele da Occhio, ele hoje tem essa orientação de precificação? Isso. Todas as lojas que são abertas, nós podemos, inclusive, mandar para eles, hoje, valores que são da própria região que nós já estamos trabalhando. Então, isso dá um norte para ele saber exatamente o que está utilizando. Por exemplo, eu posso pegar todos os valores da loja, de uma pessoa, de um licenciado, e passar para outro licenciado que vai montar as duas ruas abaixo. Então, praticamente, elas ficam muito parecidas, o valor. Só que, mesmo assim, a gente reforça para que ele faça um estudo nessa região, até para não ter o questionamento, né? Poxa, por exemplo, aqui na frente da minha rua tem um mercadinho de bairro, e esse mercadinho de bairro, ele está um pouquinho mais caro que você. Então, isso quer dizer que é bom para a gente. Sim. E ter o questionamento ao contrário, onde ele fala, não, o seu está um pouco mais caro do que o dele. Então, justamente para saber, claro, que todos os produtos, nós pegamos às vezes produtos com promoção, onde a gente consegue bater preços até de mercados de bairro e mercados normais, né? Supermercados. Então, isso depende muito de cada loja, de cada condomínio. Perfeito. Qual média é esse tempo em que o licenciado adquire a licença e que ele monta a loja, que ele ativa, né? Que ele inaugura, vamos botar assim. Isso é muito, assim, nós temos casos de licenciados que ele já entra na Occhio com o mercado aprovado. Nós temos casos de licenciados que ele entra na Occhio, um mês depois ele já está aprovado e já começa a instalação. Temos casos hoje de licenciados que estão há um ano e não montou o mercado ainda por causa de escolhas de condomínio. Por exemplo, nós temos uma situação de um licenciado que nós chegamos a fazer prospecção, porque nós temos também uma área que ajuda os licenciados também na prospecção. Nós passamos condomínios que ele faz o filtro dele, que isso é normal em qualquer área. Ele pode falar, Mauro, eu gostaria que fosse um condomínio mais próximo da minha casa, um condomínio que fosse de casas e não de apartamentos. Eu quero que seja um de apartamentos. Então, eu sempre vejo que por mais que a gente tenha em torno de 700 lojas, são 700 empresas diferentes. Sim. Cada um pensa de uma forma, né? de Cada perfil. Um tem um perfil. Então, eu não tenho hoje um prazo médio, né? Uma coisa assim, porque isso muda muito de licenciado, de pessoas e de regiões que as pessoas estão. Mas, claro, o que eu posso reforçar é que, assim, a Occhio em si, ela também ajuda na área da prospecção. E, claro, e se o licenciado ajudar, como qualquer setor, isso vai dar muito mais certo. Porque tendo a via de mão dupla, sempre é bom para os dois lados. É o que eu sempre falo, gente. Toda negociação precisa ser uma via de mão dupla. O próximo tema era prospecção. Você tem mais alguma coisa assim de estratégia, de marketing que envolve a prospecção para esclarecer para o nosso público a respeito de prospecção? Como, por exemplo, nós sabemos, né, que nem todas as empresas oferecem a primeira prospecção ou uma prospecção. Exatamente. Então, assim, como que funciona isso para a Occhio? São pontos que eu começo a iniciar da seguinte forma. Aquele que quer investir, a primeira análise que ele tem que fazer é sobre a empresa que ele está escolhendo para que ele possa ser um representante daquela marca. Sim. Por exemplo, no caso da Occhio, se eu for pegar a Occhio,
A OCA em si, ela pode enviar para todas as pessoas que quiserem as certidões negativas de débitos para comprovar que não tem nenhum sequer imposto ou alguma dívida. Isso é muito bom. Então, a primeira análise, o condomínio que vai hoje contratar a sua empresa, ele também vai exigir isso. Normalmente, quando é um condomínio que ele tem um jurídico, o jurídico dele é certo, ele vai exigir isso. Olha, eu quero saber um pouco mais sobre a OCA. Você pode mandar para mim se ela tem alguma dívida? Se ela tem algum problema jurídico? Então, essa é a primeira identificação que ele tem que ter quando ele chegar no condomínio para justamente falar, olha, eu represento essa empresa e essa empresa, se caso vocês quiserem, eu posso mandar toda essa parte de documentação. A segunda, claro, ter um histórico da empresa que você está hoje acolhendo. Por exemplo, você pega a OCA. Eu vou montar no Rio de Janeiro. Ótimo, a OCA tem uma loja no Rio de Janeiro. Você quer conhecer? Eu posso marcar com um licenciado e posso conhecer a loja. Você pode chamar o síndico para conhecer. Isso é muito bom. E naquelas cidades que ainda não tem a OCA, nós temos o histórico nosso, isso pelo Brasil, até de documentação, e também podemos ajudar na parte de tanto de prospecção quanto a parte justamente de participar ou online ou fisicamente dentro de uma assembleia. Então, peraí. Então, há uma possibilidade, né? Vamos dizer, eu não sei como chegar num condomínio, por exemplo. Sim. Então, há essa possibilidade. A OCA abre mais esse parêntese, mais essa Sim. janela, mais essa oportunidade para o licenciado dele ter ali alguém, ainda que seja de forma online, para estar com ele, por exemplo, numa assembleia. Isso. A forma que a gente tem utilizado, ela pode ser online ou presencial. Quando é feito para estados um pouco distantes, né, de onde nós estamos, nós temos feito a maioria das vezes como online. Por exemplo, nós temos um caso de uma licenciada que ela, semana passada, eu fiz uma reunião, isso em Teresina, Piauí, e eu estava com ela, junto com ela, ela levou um notebook junto e eu participei com ela na reunião e nós fechamos. Isso aconteceu dentro desse mês que nós estamos, aconteceu isso em Fortaleza, Teresina, aconteceu até em Campinas. Então, todos eles a gente participa. Talvez você não saiba, isso aconteceu aqui no Rio, na nossa segunda loja. É isso mesmo. Porque o Rodrigo participou ali com a gente. Para poder fazer o fechamento. No conselho, para fazer o fechamento. Isso é importante porque, às vezes, assim, como eu disse anteriormente, que muitas pessoas que vêm até a OCA, elas não são do segmento. Sim. E, às vezes, elas não conseguem compreender a funcionabilidade, como funciona todo o processo. E se a gente ajudar, eu não tenho dúvida que as respostas vão ser sanadas. E até em questão de jurídica, né? Que, às vezes, o licenciado, ele não tem essa informação de como funciona o contrato, o que for, e a gente pode participar junto com ele para poder tirar essas dúvidas também. Vamos falar da tua área, vamos falar de contrato. Tem dificuldade para eu me licenciar, por exemplo, na OCA? Como que é feito esse contrato para eu me licenciar na OCA? E como é feito o contrato eu já licenciada com o condomínio? São duas formas, né? O pessoal até costuma dizer assim, nenhum contrato da OCA, ali sai da OCA sem eu ver antes. Isso é importante. Muito. Porque, assim, a intenção minha é que o licenciado ele tenha tranquilidade de trabalhar dentro de um condomínio. Isso é muito bom passar. Sim. É a garantia dele do tempo que ele vai ficar, né? Dele ter uma tranquilidade para trabalhar e não embutir todos os valores do investimento que ele fez para que ele retire em 2 meses. Assim, isso quer dizer o quê? A ideia nossa de trazer para o condomínio, um dos motivos que nos fez até o momento nunca sair de nenhum condomínio, é justamente trazer uma forma de poder instalar a loja, o licenciado ter essa tranquilidade, poder trabalhar e trazer um preço bom. Isso é um ponto. Mas hoje a pessoa que ela quer ser licenciado com a gente, nós temos hoje um contrato. Esse contrato ele tem uma fidelização de 5 anos para que essa pessoa possa abrir. Já tivemos situações de pessoas que compram uma licença, depois compra 2, depois compra 3, e daí vai. Até hoje nós temos um lançamento de uma licença que a gente chama de licença ilimitada,
onde as pessoas podem montar a quantidade de lojas que quiserem. Chateada, que na minha época não tinha. Aí seria bem interessante ter. Porque aí a Eu pessoa amei ela essa pode montar. proposta, Muito porque bom. realmente te É dá boa. uma liberdade, né? E ao mesmo Exatamente. tempo você sabe que está com uma empresa que é séria e que vai te acompanhar. Isso. No total a pessoa pode montar o tanto de lojas que ela quiser. E para o condomínio que está recebendo a OC, nós também temos um contrato. Claro que a gente se adapta em um acordo comercial feito com a OC, com o condomínio, Uhum. para que fique bom para ambas as partes. E o principal, tentar levar para ele a melhor possibilidade. Isso eu digo na parte de montagem de loja, onde a gente trabalha com câmaras frias, com placas isotérmicas, que seria um pouco além do container marítimo, Uhum. que também ele traz uma facilidade melhor e até esteticamente é mais bonito. Verdade, que você montando você consegue deixar mais no seu perfil ou até mais no perfil do próprio condomínio. Exatamente. Exatamente. Muito legal. Eu fiquei assim feliz e ao mesmo tempo é uma gratificação para mim, né, estar com você aqui. E nós vamos agora porque eu estou chamando de bate-bola. Nós carioca, nós temos assim muita gíria, gente. A gente precisa mudar um pouco isso. Mas vamos lá, vamos nesse bate-bola. Funciona assim, tá? É uma pergunta que você precisa responder rápido. Vamos lá. Uau! Não pode pensar muito não, hein? O Mauro antes dos mercadinhos. Antes do mercadinho, o Mauro sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. Então, até inclusive eu não tenho só álcool, tem outras coisas também. Ai, Então, meu eu tenho outras Deus! empresas. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa trabalhadora e sempre fui uma pessoa de família. Uau! O que você lá atrás fez que hoje, com experiência, você não faria? Eu acho que seria. Acho que nada. Na minha opinião, assim, hoje no momento, Intenso. eu posso dizer para você que tudo que eu fiz é o que Deus permitiu que eu fizesse, no momento certo. Mas eu acho que o principal é fazer as coisas certas e sempre ser sincero e não mentir. Então, para Faz parte mim, do caráter. exatamente. Então, para mim, o que eu fiz era o que era para fazer e Deus permitiu no momento certo. Família para você é. Tudo. Não tenho o que falar. Inclusive, minha esposa está aqui comigo. Ah, eu posso chamar ela aqui um minutinho, pessoal, Pode conhecer? ser. Bem rapidinho. Vem aqui, Jana, um pouquinho. Vai para a próxima? Eu vou te entrevistar na próxima. Pessoal, ela tá um pouquinho tímida. A gente até entende porque eles fizeram uma viagem que é cansativa. Então, já viu, tá gravado, ficou para a próxima. Se olhando no espelho, o que você diria para você? Eu diria que eu adoro ajudar pessoas. Eu acho que é legal você seu sentimento daquilo que a pessoa está fazendo dar certo. Acho que o maior sentimento hoje que eu tenho, ele não é mais financeiro. Ele é o sentimento de saber que a outra pessoa ela agora ela tem um caminho. Transformação de vida. Transformação. Né? E para mim tem sido isso que eu tenho visto hoje nos licenciados que a gente tem, não tenho dúvida. A gente nisso tem uma coisa em comum, porque eu lembro que na época eu fui professora há alguns anos e a minha diretora falava assim: você não deveria ter feito artes visuais, tampouco administração de empresa, você é muito boazinha, você quer ajudar todo mundo, você era para ser assistente social. E eu falava, eu amo a educação porque a educação transforma. Eu acho que foi um pouquinho disso que me fez apaixonar pelo micromarketing, porque você vê a transformação das pessoas, da vida das pessoas. E isso realmente não tem preço. Exatamente. Qual é a frase que você deixa para nós? Eu acho que a frase que eu deixo, sem dúvida, é: não minta, não faça nada que prejudique ninguém, seja sincero em tudo que você fizer e, assim, procure a Deus. Eu sou muito cristão e eu tenho que falar isso, independente ou não da religião, que os meus licenciados, eu sei respeitar cada um deles, mas eu sou muito cristão e eu acredito que, assim, nada na vida vem de graça. Se você não trabalhar, não vai vir.
O maior exemplo eu tenho com a minha vida de acordar todos os dias às 3 horas ou 2 horas da manhã. E às vezes as pessoas acham que é fácil, mas não é não. Mas é que eu já acostumei, mas eu acordo todos os dias. Até chegar nesse momento de acostumar a estar no ritmo no que ritmo. está. E isso só acontece hoje quando as pessoas olham pra gente e dizem assim, onde vocês chegaram, mas não foi fácil. Mas é importante. Se você não der o melhor de você naquele momento, você não vai chegar em lugar nenhum. Algumas pessoas falam assim para mim, vocês têm muita sorte. Talvez vocês, como casal, como família, tenham escutado isso de alguém. Eu costumo dizer, não, nunca foi sorte. Não. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus e um bom trabalho e sempre foi estar com a família do lado. Sim, porque é o principal, é a sua base. Né? É a sua Depois base. de Deus e família, não tem, sua base. Igual nós não tem estamos discussão. Aqui, e os nossos pequenos estão lá. Nossa! Mas daqui a pouco estaremos lá. Olha, eu confesso, eu brinquei aqui com ele, viu? E falei assim, eu sou uma apaixonada por criança, não sei o que e tal. Né? Fui muitos anos professora de educação infantil, então eu tenho um Exatamente. carinho que eu não sei explicar por criança. Né? E assim, hoje, né, eu sou casada, eu tenho um filho só, estraguei muito filho por aí dos outros como professora, o pessoal da educação que me conhece aí, tanto no Rio como em alguns municípios, sabe que eu sempre tive um amor muito grande pela educação e realmente, para mim, venha um dia aqui com eles, por favor, né? Para que eles possam conhecer o Rio de Janeiro, possam, né, viver aqui experiências, porque a criança ela precisa, né, dessas experiências de vida para contar. Sim. Que eles possam ter essas experiências. Bom, a gente encerrou. Foi assim um momento muito gostoso esse bate-papo contigo, Mauro. Muito obrigado por ter disposto de um tempo que eu sei que você não tem para estar aqui conosco. A frase que eu deixo para vocês é que você pode escolher o que você planta, mas você não pode escolher o que você colhe. Então, fica bem atento naquilo que você está plantando, porque certamente você vai colher. Então, que vocês que estão aqui nos ouvindo hoje possam escolher a melhor parte. Então, não esquece, não. Assiste este vídeo, curte, compartilha, passa aí essas informações valiosas sobre micromarketing para todos aqueles que vocês conhecem, que estão tanto em condomínio como em outras áreas, porque, né, como vocês viram aqui, a Occhio Mini Mercado não atende só condomínios, ela atende outras áreas. Então, esteja conosco. Você vai encontrar aqui no vídeo, em alguma área do nosso pod, você vai encontrar os contatos, os meus, os da Occhio. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado mesmo. Eu tenho agradeço. Só agradecer. Não, e estar aqui com você, para mim, é um prazer enorme. Viviane, eu estou sendo sincero mesmo, e você sabe disso. Porque, assim, sair de Campinas, para mim, é um problemaço, porque, assim, eu viajo muito, né, por todo esse país, mas, assim, eu vim de carro, eu não quis vir de avião, eu falei para a Janaína, vamos curtir, nós dois, até lá, porque vai ser um prazer estar com a Viviane, vai ser legal. E até a Janaína falou, não, vamos estar lá. E hoje é emocionante para mim estar aqui. E, poxa, o que você puder em relação à Occhio, o que vocês precisarem, estaremos aqui. Com certeza. Então, eu fiquei agora emocionada. E é isso, pessoal. Não esquece, curte, compartilha. E vamos espalhar Brasil afora, quem sabe mundo afora. Vamos espalhar não somente, né, esse vídeo, mas a Occhio Mini Mercado. Quem sabe aí, né, Mauro, nós possamos estar em nível nacional e internacional. Porque nacional nós já somos. Então, e tem coisa vindo aí. Opa, olha aí, ó. Eu tô querendo levar a Occhio para Portugal, hein, pessoal. Obrigado. Um tchau, tchau. Obrigado a vocês. Beijo a todos. Obrigado, Mauro. Obrigado também. Tchau, tchau.